Parte 15. Felon. Eu mal havia chegado à privada quando vomitei. Gotas de suor escorrem da minha testa. Não posso fazer isso. Não posso ler mais. É demais. É demais, muito difícil, e estou enjoada demais para continuar lendo. De algum modo, consigo me levantar do chão e ir à pia. Lavo as mãos, coloco-as em concha sob o jato de água e levo à boca, bocejando com a água. Faço isso várias vezes lavando o gosto da bile. Olho no espelho as cicatrizes que percorrem da minha bochecha até o pescoço. Puxo a blusa e observo as cicatrizes no braço, no seio, na minha cintura. Passo os dedos da mão direita pelo braço e pelo pescoço, pela minha bochecha, descendo novamente. Percorro meu seio e abaixo até a cintura. E me inclino para a frente até ficar na altura da bancada, o mais perto que posso do espelho, e dou uma boa olhada nas cicatrizes. Observo-as com mais concentração do que nunca, porque o que eu estou sentindo me confunde. É a primeira vez que olho sem pelo menos um vestígio de raiva junto. Até ler as palavras de Ben, nunca tinha me dado conta de como culpava meu pai pelo que aconteceu comigo. Por muito tempo eu o odiei. Dificultei as coisas para que ele sofresse comigo pelo que houve. Via a culpa em tudo o que ele dizia. Toda conversa que tivemos se transformou em briga. Não estou desculpando meu pai por ser um idiota insensível. Ele sempre foi um idiota insensível. Mas também sempre me amou. E agora que sei melhor o que houve naquela noite, eu não deveria culpá-lo mais por se esquecer de mim. Eu só ficava na sua casa uma vez por semana e ele tinha acabado de descobrir que alguém que amava morreu. Sua cabeça deve ter ficado em frangalhos e eu esperando que ele reagisse com perfeita precisão quando viu a casa em chamas. Isso é mais do que eu devia esperar dele. Em questão de minutos, ele estava sofrendo, depois com raiva, então em pânico por causa do incêndio. Esperar que ele lembrasse no mesmo instante que eu tinha mandado uma mensagem de texto 12 horas antes para avisar que viria dormir na sua casa naquela noite é completamente irreal. Eu não morava lá. Não era como morar na casa da minha mãe, pois assim eu seria a primeira coisa que ela pensaria quando entrasse em pânico. A situação do meu pai era totalmente diferente e eu devia tratá-la como tal. E por mais que a gente tenha mantido contato nos últimos 2 anos, nossa relação não é como antes. Assumo metade da culpa por isso. Nós não escolhemos nossos pais e os pais não escolhem os filhos. Mas escolhemos sim o quanto estamos dispostos a nos esforçar para fazer o melhor com o que temos. Pego o celular no bolso e abro uma mensagem de texto para o meu pai. Oi pai, quer tomar café da manhã amanhã? Saudade. Depois que aperto enviar, visto a blusa e volto para a sala. Olho para o manuscrito, me perguntando o quanto mais vou conseguir suportar. É tão difícil ler, nem consigo imaginar bem e os irmãos tendo que passar por tudo isso. Faço uma rápida oração pelos meninos Kessler, como se o que eu estou lendo estivesse acontecendo agora, e Kylie continuasse aqui para ser parte de uma oração. Depois, continuo de onde parei. Romance de Ben, capítulo 3, aos 16 anos. Grande é a mão que a todos domina com o enorme rabiscado às pressas. Dylan Thomas. Sabe o que é pior do que o dia em que sua mãe se mata? O dia seguinte ao que sua mãe se mata. Quando uma pessoa sente muita dor física, digamos que por acaso corte a mão, o corpo humano produz endorfinas. As endorfinas agem de forma parecida com drogas como a morfina ou a codeína. Por isso é normal não sentir muita dor logo depois do acidente. A dor emocional deve agir de maneira parecida, porque o dia de hoje está doendo muito mais do que o de ontem. Ontem eu estava numa espécie de estado onírico, como se minha consciência não me permitisse acreditar plenamente que ela de fato havia morrido. Em minha mente, eu me segurava naquele frio tênue de esperança de que o dia todo não estivesse acontecendo de verdade. Esse fio sumiu. Por mais que eu tente agarrá-lo, ela está morta. E se eu tivesse dinheiro e relações pessoais, entorpeceria essa dor com qualquer droga que encontrasse.
Eu me recuso a sair da cama esta manhã. Ian e Kylie tentaram me obrigar a ir à funerária com eles, mas eu venci. Na verdade, estou vencendo o dia todo. Como alguma coisa? Falou Kylie no almoço. Não comi. Venci. Tia Shelley e tio Andrew estão aqui, disse Ian lá pelas 2 da tarde. Mas eles já foram embora e eu continuo na cama. Então venci. Bem, venha jantar. Tem muita coisa para comer. As pessoas trouxeram comida o dia todo, disse Kylie ao enfiar a cabeça pela porta do meu quarto lá pelas 6 da tarde. Mas decidi ficar na cama e não tocar naqueles ensopados feitos por compaixão, me fazendo vencendo dor mais uma vez. Fale comigo, pediu Ian. Eu gostaria de dizer que venci essa etapa, mas ele ainda está sentado na minha cama, se recusando a sair. Tapo a cabeça com o cobertor. Ele puxa para baixo. Bem, se você não sair da cama, vou exagerar. Você não quer me obrigar a procurar um psiquiatra, quer? Meu Deus, mas que coisa! Eu me sento na cama e soco o travesseiro. Me deixe dormir, Ian. Ele não reage aos meus gritos, apenas me olha com complacência. Eu tenho deixado você dormir há quase 24 horas. Você precisa sair da cama, escovar os dentes ou tomar banho, comer qualquer coisa. Eu me deito de novo, Ian sai da cama e berra. Benton, olhe para mim. Ian nunca grita comigo, e esse é o único motivo que me leva a tirar o cobertor da cabeça e olhar para ele. Você não é o único que está sofrendo, Ben. Temos coisas para resolver. Você tem 16 anos e não pode morar aqui sozinho. E se você não descer e provar para mim e para Kylie que você não está completamente ruim, é provável que a gente tome a decisão errada por você. Seu maxilar se contorce de tão zangado que está. Penso nisso por um segundo, que nenhum dos dois mora aqui. Ian está na escola de aviação. Kylie acabou de entrar na faculdade. Minha mãe morreu. Um deles terá de se mudar de volta para cá porque eu sou menor de idade. Acha que mamãe pensou nisso? Pergunto, me sentando na cama de novo. Ian balança a cabeça frustrado. Suas mãos se apoiam no quadril. Pensou no quê? Que a decisão dela de se matar obrigaria um de vocês a abrir mão do seu sonho? Que vocês teriam se mudar para cá para cuidar de um irmão? Ian balança a cabeça confuso. É claro que ela pensou nisso. Eu rio. Não, ela não pensou. Ela foi egoísta. Seu maxilar enrijece. Pare com isso. Odeio ela, Ian. Estou feliz por ela ter morrido. E fico feliz por ter sido eu quem a encontrou. Porque agora sei que sempre terei a imagem do buraco preto no rosto dela, combinando com o buraco preto em seu coração. Ele diminui a distância entre nós e me agarra pela gola da camisa, me jogando na cama. Aproxima o rosto do meu e fala entre dentes. Cale a boca. Bem, ela amava você. Foi uma boa mãe para nós. E você vai respeitá-la. Está me ouvindo? Não me importo se ela está vendo você agora ou não. Você vai respeitá-la nessa casa até o dia que morrer. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu estou sufocando de ódio. Como ele pôde defendê-la? Acho que é fácil quando a lembrança que ele tem dela não está maculada pela visão que tive quando entrei em seu quarto. Uma lágrima cai do olho de Ian na minha bochecha. Ele afrouxa o aperto em volta do meu pescoço e se vira, enfiando a cabeça nas mãos. Desculpe, diz ele com a voz chorosa. Sinto muito, Ben. Eu não. Ele se vira e olha para mim sem querer tentar esconder suas lágrimas. Eu só... Como você pode dizer isso, sabendo pelo que ela estava passando? Rio baixinho. Ela terminou com o namorado, Ian. Mal dá para considerar isso um sofrimento. Ele se vira na cama até ficar de frente para mim. Depois inclina a cabeça. Ben, você não leu? Dou de ombros. Não li o quê? Ele suspira fundo e se levanta. O bilhete dela. Você não leu a carta que ela deixou antes de a polícia levar? Engulo em seco. Eu sabia que foi lá que ele esteve ontem. Eu sabia. Ele passou as mãos no cabelo. Ai, meu Deus. Achei que você tivesse lido. Ele saiu do meu quarto. Volta em meia hora. Ele não mentiu. Em exato 30 minutos, ele entra novamente no meu quarto. Fico o tempo todo me perguntando o que poderia haver nesta carta que faria diferença entre eu odiá-la e Ian sentir pena dela. Meu irmão tira um papel do bolso. Eles ainda não podem liberar a carta verdadeira. Tiraram uma foto e imprimiram, mas ainda dá para ler. Ele me entregou o papel. Então,
Saí do meu quarto e fechou a porta. Eu me recosto na cama e leio as últimas palavras que a minha mãe jamais diria a mim. Aos meus meninos. Passei a vida toda estudando a escrita. Nenhum curso de redação, nenhuma faculdade, nenhuma experiência de vida poderia preparar uma pessoa para escrever um bilhete de suicídio adequado para os filhos. Mas vou tentar mesmo assim. Primeiro, quero explicar por que fiz isso. Sei que vocês não entendem. E bem, provavelmente você é o primeiro que está lendo isso, porque tenho certeza de que foi você o primeiro a me encontrar. Então, por favor, leia esta carta inteira antes de decidir me odiar. 4 meses atrás, descobri que tenho câncer de ovário. Brutal, intratável, um câncer silencioso que se espalhou antes mesmo que eu tenha desenvolvido sintomas. E antes que vocês fiquem zangados e digam que eu desisti, esta é a última coisa que eu faria. Se a minha doença fosse algo que eu pudesse combater, vocês sabem que eu teria lutado com tudo que tenho. Mas este é o problema do câncer. Chamam de luta como se o mais forte vencesse e o mais fraco perdesse, mas não é assim. O câncer não é um dos participantes do jogo. O câncer é o jogo. Não importa quanta resistência você tenha, não importa o quanto você tenha treinado. O câncer é a quintessência do esporte. E só o que dá para fazer é aparecer no jogo com sua camisa, porque nunca se sabe. Você pode ser obrigado a ficar no banco durante toda a partida. Talvez sequer tenha a oportunidade de competir. Essa sou eu. Estou sendo obrigado a ficar no banco até que o jogo termine, porque não há mais nada que possa ser feito por mim. Eu poderia citar todos os detalhes, mas a realidade é que descobriram a doença tarde demais. Então, agora vem a parte complicada. Espero o câncer passar? Devo permitir que a doença lentamente roube de mim tudo o que tem? Meninos, vocês se lembram do vovô de Jai, de como o câncer o engoliu inteiro e por meses se recusou a cuspir. A vovó teve de alterar toda a sua vida para cuidar dele. Perdeu o emprego, as contas de home care se acumularam e eles acabaram perdendo a casa. Ela foi despejada 2 semanas depois de ele, enfim, morrer. Tudo porque o câncer levou o tempo precioso junto. Não quero isso. Não suporto imaginar vocês tendo de cuidar de mim. Sei que se eu não der um fim na minha vida, talvez tenha a sorte de viver mais 6 meses nesta terra. Talvez 9. Mas esses meses vão roubar de vocês a mãe que conheceram. Depois, quando minha dignidade e minhas células não bastarem para satisfazer a doença, o câncer vai levar todo o resto que puder. A casa, as economias, a poupança para a faculdade de vocês, todas as lembranças felizes que compartilhamos juntos. Sei que por mais que eu tente justificar minha decisão, ainda assim vai magoar vocês 3 mais do que nunca na vida. Mas sei que se eu conversasse com vocês sobre isso antes de agir, vocês me convenceriam a desistir. Sinto muito especialmente por você, Ben. Meu menino, meu amor de menino. Sinto muito. Sei que eu podia ter feito isso de um jeito melhor, porque nenhuma criança deveria ter que ver a mãe nessa condição. Mas sei que se eu não fizer isso essa noite, antes de você voltar para casa, talvez nunca faça. E para mim, essa seria uma decisão ainda mais egoísta do que a que tomei. Sei que você vai me encontrar de manhã, e sei que isso vai destruí-lo porque acaba comigo só de pensar. De qualquer modo, estarei morta antes de você completar 17 anos. Pelo menos assim vai ser rápido e fácil. Você pode ligar para a emergência, eles vão retirar meu corpo e acabará sendo enterrado em algumas horas. Algumas horas para morrer e ser retirado da casa é muito melhor do que os vários meses que o câncer pode levar para fazer seu trabalho. Sei que lidar com isso vai ser difícil para vocês, então tentei facilitar ao máximo. Alguém vai ter que limpar tudo depois de retirarem meu corpo. Por isso deixei um cartão na bancada da cozinha para um de vocês telefonar. Tem bastante dinheiro na minha bolsa. Deixei na cozinha, em cima da bancada. Se procurarem no meu escritório, na terceira gaveta direita, vocês vão descobrir que preparei toda a papelada necessária para dar entrada no seguro da Previdência. Tratem de fazer isto logo. Depois de dar a entrada na papelada, vocês receberão um cheque em algumas semanas. Ainda tem a hipoteca da casa, mas vai sobrar o suficiente para pagar a faculdade de cada um de vocês. Organizei tudo isso por meio do nosso advogado.
Por favor, fiquem com a casa até que todos se tornem adultos e estejam com a vida ajeitada. É uma boa casa e, apesar deste detalhe, temos muitas lembranças boas aqui. Saibam, por favor, que vocês três fizeram valer cada segundo da minha vida. E se pudesse me livrar deste câncer, faria isso. Eu seria muito egoísta e provavelmente o daria a alguém para sofrer por mim, para que então eu pudesse ficar mais tempo com cada um de vocês. Amo vocês a esse ponto. Por favor, me perdoem. Tenho duas alternativas ruins e não quero nenhuma delas. Escolhi fazer o que traria mais benefícios para todos nós. Espero que um dia vocês consigam entender. E espero que ao escolher fazer isso, eu não estrague esta data para vocês. Dia 9 de novembro é importante para mim. Foi neste mesmo dia que Dylan Thomas morreu. E vocês, meninos, sabem o quanto a poesia dele significa para mim. Me ajudou a passar por muita coisa na vida, em especial a morte de meu pai. Mas minha esperança é que esta data se torne para vocês apenas um dia com pouco significado e poucos motivos para lamentar no futuro. E por favor, não se preocupem comigo. Meu sofrimento acabou. Nas sábias palavras de Dylan Thomas, depois da primeira morte, não existe outra. Com todo o meu amor, mamãe. Mal consigo ler a assinatura da minha mãe através das lágrimas. Ian volta para o meu quarto vários minutos depois e se senta ao meu lado. Quero agradecer a ele por ter me obrigado a ler isso, mas estou tão zangado que nem consigo falar. Se eu tivesse lido a carta antes de a polícia levar, descobriria tudo naquela hora. Os últimos 2 dias teriam sido muito diferentes. Talvez eu não tivesse ficado em tamanho estado de choque se tivesse conseguido ler a carta na hora. Também não teria entendido tudo errado e suposto que a decisão dela tinha relação com o homem. E eu teria ficado em casa na noite passada, em vez de ter tomado a decisão de entrar no carro dela, dirigir até a casa de um estranho e começar um incêndio que saiu de controle. Quando me inclino com o choro, Ian passa o braço por mim e me puxa para um abraço. Sei que ele acha que estou chorando por causa de tudo que li, e em parte ele tem razão. Provavelmente ele também deve achar que estou chorando por ter tido aquelas coisas abomináveis sobre minha mãe, e em parte ele também tem razão nisto. Mas o que ele não sabe é que a maior parte dessas lágrimas não é de tristeza. São lágrimas de culpa por ter arruinado a vida de uma garota inocente. Fallon. Baixo o papel e pego outro lenço. Acho que não parei de chorar desde que comecei a ler. Confiro meu celular e tenho uma resposta do meu pai. Pai, oi, eu adoraria, também estou com saudade. Me diga quando e onde estarei lá. Tento não chorar quando leio a mensagem dele, mas não consigo deixar de sentir uma amargura por ter jogado fora tantas boas lembranças que eu poderia ter com ele. Teremos que compensar nos próximos anos. Fiz intervalos para comer, para pensar, para respirar. São quase 7 da noite e só li metade do manuscrito. Normalmente acabo os livros em algumas horas, mas esta foi a coisa mais difícil que eu já tive de ler na vida. Não consigo imaginar como deve ter sido difícil para bem escrever. Dou uma olhada na página seguinte, tentando decidir se preciso de outro intervalo antes de começar. Quando percebo que o capítulo seguinte é sobre o dia em que nos conhecemos no restaurante, decido continuar lendo. Preciso saber o que motivou a aparecer naquele dia. E mais do que isso, porque ele tomou a decisão de entrar na minha vida. Eu me sento de volta no sofá e respiro fundo. Então começo a ler o capítulo 4 do manuscrito de Ben. Romance de Ben, capítulo 4, aos 18 anos. Alguém me entedia. Acho que sou eu. Dylan Thomas. Meu braço está pendurado na lateral da cama e sei pelo jeito que a mão está apoiada no carpete que não tem estrutura nem box, é só um colchão no chão. Estou de bruços, um lençol cobre metade do meu corpo e estou com o rosto virado para o travesseiro. Detesto esses momentos, quando acordo desconcentrado demais para saber onde estou ou quem pode estar na minha cama ao meu lado. Normalmente fico deitado por tempo bastante para assimilar o ambiente ao meu redor, antes de me mexer, na esperança de não acordar quem estiver no quarto comigo. Quem estivesse na cama comigo já acordou. Ouço o chuveiro ligado. Tento contar quantas vezes isso aconteceu, quando foi que fiquei tão bêbado que nem consegui me lembrar de nada no dia seguinte. Eu chutaria pelo menos 5 vezes este ano, mas esta ocasião é de longe a pior.
Em geral, consigo pelo menos lembrar em que festa eu estava, com que amiga eu estava, com que garota eu estava flertando antes de tudo escurecer, mas neste momento não sei nada. Meu coração começa a bater tão forte quanto minha cabeça lateja. Sei que daqui a pouco tenho que me levantar e encontrar minhas roupas. Terei de olhar em volta e tentar descobrir onde estou. Terei de deduzir onde posso ter deixado o carro. Talvez eu seja obrigado a ligar para Kylie de novo, mas ele vai ser meu último recurso, porque hoje não estou a fim de ouvir outro sermão. Dizer que ele anda decepcionado com o que me tornei é pouco. As coisas não têm sido as mesmas em casa desde o dia em que nossa mãe morreu, 2 anos atrás. Bom, eu não tenho sido mesmo. Kylie e Ann estão torcendo para que a minha espiral descendente comece logo a sua curva ascendente. Estavam esperando que depois que eu me formasse no ensino médio levasse a faculdade a sério, mas isso não tem acontecido do jeito que eles talvez acham que deveriam. Na realidade, minhas notas são muito ruins por causa das faltas e nem mesmo sei se vou conseguir terminar este semestre. Eu tento, meu Deus, eu tento. Todo dia acordo e digo a mim mesmo que hoje vai ser melhor. Hoje vai ser um dia em que vou solucionar minha culpa. Mas então acontece alguma coisa que desperta aquele sentimento do qual quero me livrar com ainda mais rapidez do que ele surge. E é exatamente o que faço. Afogo tudo com álcool, amigos e garotas. E ao menos pelo resto da noite não preciso pensar nos erros que cometi, na vida que arruinei. Este pensamento obriga meus olhos a se abrirem e encararem a luz do sol que entra no quarto. Estreito os olhos e os cubro com a mão. Espero um minuto para tentar me levantar e procurar minhas roupas. Quando finalmente fico de pé, encontro a calça. Acho a camiseta que me lembro de ter vestido antes de ir para as aulas de ontem. Mas depois disso, nada. Não me lembro absolutamente nada. Encontro meus sapatos e os calços. Quando estou todo vestido, paro um segundo para olhar o quarto. Não me parece nada familiar. Vou à janela e olho para fora, notando que estou em um prédio, mas nada me parece conhecido. Talvez seja porque não consigo abrir os olhos o bastante para ver mais longe. Tudo dói. Estou prestes a descobrir onde estou, porque a porta do banheiro se abre às minhas costas. Fecho os olhos com força, porque não faço ideia de quem é ela ou do que espera. Bom dia, flor do dia. Sua voz familiar percorre o quarto na velocidade de um torpedo e vai direto para o meu coração. Meus joelhos parecem prestes a ceder. Na realidade, acho que estão cedendo. Procuro uma cadeira por perto e me sento rapidamente, baixando a cabeça nas mãos. Nem consigo olhar para ela. Como ela pode fazer isso com Kylie? Como pôde me deixar fazer isso com Kylie? George se aproxima de mim, mas ainda me recusa a olhar para ela. Se está com vontade de vomitar, é melhor fazer isso no banheiro. Balanço a cabeça, querendo que a voz dela desapareça, querendo que o apartamento dela desapareça, querendo que a segunda pior coisa que fiz na vida desapareça. George, quando ouço como minha voz está fraca, sei porque ela acha que estou prestes a vomitar. Como foi que isso aconteceu? Ouço o colchão afundar quando ela se joga na cama a uma pequena distância à minha frente. Bom, começa ela. Sei que começou com 1 ou 2 shots, algumas cervejas, algumas meninas bonitas. Depois terminou com você ligando para mim aos prantos à meia-noite, tagarelando sobre a data, que você precisava ir para casa, mas estava bêbado demais e não queria ligar para Kylie porque ele ia ficar bravo com você. Ela se levanta e anda até o closet. E pode acreditar em mim, ele teria ficado mesmo. E se você contar a Kylie que eu deixei que dormisse aqui para que ele não soubesse, ele vai ficar bravo comigo também. Então é melhor você não me dedurar, bem. Minha mente tenta acompanhar, mas ela fala rápido demais. Então eu liguei para ela, pedindo ajuda. Nós não. Meu Deus, não. Ela não faria isso. Eu, por outro lado, não pareço ter controle nenhum sobre o que faço quando fico neste estado. Mas pelo menos liguei para ela antes de fazer alguma idiotice. Ela e Kylie já estão juntos há tempo suficiente para que ela seja uma irmã para mim e eu confio que George não vai contar a Kylie. Mas ainda resta uma pergunta. Por que eu estava nu, na cama dela? Ela sai do closet e é a primeira vez que a olho hoje. Ela parece mal, sem culpa nenhuma. Um pouco cansada, talvez, mas sorridente como sempre. Vi sua bunda hoje de manhã, diz ela rindo. Mas o que foi que você fez? Eu disse para usar meu chuveiro, mas você podia ter se vestido depois disso. Ela faz uma careta. Agora vou ter que lavar meus lençóis.
Ela começa a tirar os lençóis do colchão. Espero que quando eu for morar com Kylie você comece a usar cueca ou algo assim. E nem acredito que fui obrigada a dormir no meu próprio sofá enquanto sua bunda bêbada roubava minha cama. Quero pedir para ela ir mais devagar, mas sempre que fala me sinto ainda mais aliviado. Você me deve uma. Seu sorriso some quando ela se sente mais uma vez no colchão, de frente para mim. Inclina-se para a frente e me olha com sinceridade. Não quero me meter na sua vida, mas amo seu irmão e assim que meu contrato de aluguel vencer, vamos todos morar juntos. Então só vou dizer isto uma vez. Está prestando atenção? Concordo com a cabeça. Nós só recebemos uma mente e um corpo quando nascemos, e são os únicos que ganhamos, então cabe a nós cuidar de nós mesmos. Detesto dizer isso, bem, mas nesse exato momento você é a pior versão de si mesmo que poderia existir. Está deprimido, está triste, você só tem 18 anos e eu nem sei onde arranja álcool, mas você bebe demais. E por mais que seus irmãos tenham tentado ajudá-lo, ninguém pode obrigá-lo a querer ser uma pessoa melhor. Só você pode fazer isso, Ben. Então, se ainda resta alguma esperança em você, sugiro que cave bem fundo e procure por ela, porque se não a encontrar, nunca será a melhor versão de si mesmo e vai derrubar seus irmãos juntos porque eles amam você demais. Ela fica me olhando fixamente durante o tempo em que suas palavras levam para fazer sentido em minha cabeça. Ela parece minha mãe, e essa ideia me abala muito. Eu me levanto. Terminou? Porque eu gostaria de encontrar meu carro. Ela suspira, decepcionada, e isso me deixa mal, mas me recuso a permitir que ela perceba que só consigo pensar em minha mãe. E se ela me visse hoje, o que acharia de mim? Depois de mandar algumas mensagens de texto para meus amigos, descubro onde meu carro estava. Enquanto George me leva até lá, considero pedir desculpas a ela. Empaco no carro com a porta meio fechada, me perguntando o que dizer. Por fim, me curvo para baixo e olho para ela. Desculpe pelo meu jeito mais cedo. Agradeço a você por ter me ajudado na noite passada e por ter me dado carona agora. Estou prestes a fechar a porta, mas ela me chama e sai do carro. Olha para mim por cima do capô. Sabe ontem à noite, quando você ligou? Você ficou dizendo alguma coisa sobre a data de hoje. E não quero me meter, mas sei que é o aniversário do que aconteceu com a sua mãe. Acho que talvez seria bom se você fosse vê-la. Ela baixa os olhos e tamborilha os dedos no capô. Pense nisso, está bem? Fico um tempo olhando para ela e concordo rapidamente com a cabeça antes de entrar no meu carro. Sei que já faz 2 anos, não preciso de um lembrete. Toda manhã que acordo e respiro pela primeira vez, me lembro desse dia.